Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Graça e paz. Seja bem-vindo aqui ao canal Metanoia. É claro, mudei o nome, era Emanuel, agora é Metanoia. Um nome muito bonito do grego, que significa mudança de pensamento e mudança de atitude. E é o objetivo desse canal, mudar os pensamentos das pessoas que têm um pensamento corrompido, que tem aqueles pensamentos, vamos dizer assim, derrotado, quer mudar de vida, quer mudar de situação, quer ter uma vida mais saudável com Deus, uma vida boa, uma comunhão boa com Deus. Então seu lugar é exatamente aqui. Juntos vamos aprender, juntos vamos falar da palavra de Deus, juntos vamos glorificar e engrandecer o nome de Deus. Glória a Deus. E hoje, meus irmãos, vamos ler aqui alguns versículos maravilhosos. A parábola do servo incompassivo. Está escrito em Mateus capítulo 18, versículo de número 23 até o versículo de número 35. Abra aí a sua Bíblia e vamos acompanhar junto a palavra de Deus que diz assim, versículo 23, Mateus 18, a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Aqui é Cristo ensinando, né? E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Presta atenção, 10.000 talentos. A gente vai ver já já o quanto isso é de dinheiro, para a gente ver a noção, ter uma noção maior da dívida desse servo. Versículo 25. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro. Presta atenção, primeiro foi dito 10.000 talentos, agora a palavra de Deus falou 100 dinheiro. Continuando no versículo 28. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contritaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Versículo 34. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que se pagasse tudo o que devia. Versículo 35, para terminar. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Amém? Olha só o versículo 35. Já é o resumo dessa parábola. Cristo falou: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Essa parábola, meus irmãos, ela fala de misericórdia, ela fala de perdão. E o primeiro ponto que a palavra de Deus nos mostra aqui, que um certo rei ajuntou-se para fazer contas. Vamos ver aqui quem é que está me devendo,
recolher aqui as dívidas. E a palavra de Deus vai destacar, o Cristo vai destacar um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 é muita coisa. 10.000, imagine se cada talento fosse R$1. Era um rapaz que estava devendo 10.000 reais. Mas se cada talento fosse, cada um valesse R$10, ele já estaria devendo 100.000. Mas talento, meu querido, naquele tempo, dependendo da região, em todas as regiões de modo geral, essa moeda era de grande valor. Segundo a minha Bíblia, essa Bíblia aqui que eu tenho, tem muitas outras fontes, mas segundo a minha Bíblia, né, no seu dicionário, um talento era igual a 6.000 denários. 6.000 denários. Denário já era outra moeda. E um denário, quer dizer, e um talento era igual a 6.000 denários. Quer dizer, segundo o dicionário aqui da minha Bíblia, um talento era igual a 6.000 denários. Um talento era igual a 6.000 denários. Quer dizer, um talento era igual, equivalente a 6.000 dias trabalhados, porque um denário era um dia de trabalho. Então, quer dizer, eu estou falando de um talento. 6.000 dias trabalhados, segundo a minha Bíblia. Segundo a minha Bíblia, o dicionário dela. Só que a Bíblia aqui, Jesus falou que não era um talento, era 10.000 talentos. Ele juntou ali esse rapaz, pegaram esse rapaz, para a gente ver o tamanho do perdão de Deus, das suas misericórdias, a gente entender o grau, o tamanho da dívida desse rapaz. E no versículo 35 vai dizer, e não tendo ele com o que pagar. Jesus próprio falou, ele não tem como pagar. O seu Senhor mandou que ele, a sua mulher, os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Olha o tamanho da dívida desse rapaz. Seria vendido ele, a sua esposa, os seus filhos, tudo quanto ele tinha a pagar. Essa dívida tem um significado, uma simbologia que é os nossos pecados. A gente não tem como pagar, a gente não tem um preço a pagar. Não tem como a gente pagar pelos nossos erros, as nossas transgressões para a gente ser salvo. A nossa dívida com Deus, se a gente olhar para essa parábola, ela é impagável. Ela é impagável. Mas a gente sabe que o preço foi pago ali na cruz do Calvário com Jesus Cristo. Mas se não for isso, a nossa dívida é uma dívida impagável. Por quê? Porque todo dia a gente peca. Imagine, cada pecado fosse R$50 a menos na nossa conta, a nossa conta estaria sempre no negativo. Sempre no negativo. É uma dívida impagável. Impagável. E a palavra de Deus vai nos mostrar no versículo de número 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Olha a simplicidade desse rapaz. Olha a humildade. Quer dizer, a gente é assim, quando a gente está num momento de aperreio, a gente se prostra mesmo. Se prostra mesmo, pede perdão, faz carinha de arrependido. A gente clama, a gente busca. E a dívida desse rapaz fez com que ele se prostrasse diante do seu Senhor e clamasse a sua humildade. E a palavra vai dizer que no versículo 27, então o seu Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha só,
A humildade o seu modo é de se humilhar perante o seu Senhor, a sua humildade. Quer dizer, moveu o coração do seu Senhor. A palavra vai mostrar que o Senhor daquele servo se moveu de íntima compaixão, quer dizer, foi lá no seu interior. A gente quer tocar no coração de Deus, não é fácil não. Não é tão simples assim não. A gente tem que ser sincero. E Deus, Ele sabe quando a gente é sincero ou quando a gente é falso. Quando a gente fala que se arrependeu, ou Ele sabe quando a gente fala e aquilo não é de dentro, não é sincero. Ele sabe. A gente pode até enganar o nosso próximo. A gente pode enganar. Que a gente está arrependido, que a gente quer mudar, que a gente não quer cometer mais esse erro, isso e aquilo. Mas a Deus a gente não consegue enganar, meu querido. A Deus a gente não consegue enganar. Ou a gente demonstra o verdadeiro sentimento, ou então a gente vai viver na falsidade, enganando a nós mesmos. Quer dizer, quando aquele servo se humilhou, se prostrou diante do seu Senhor, pedindo uma segunda chance para uma dívida que era impagável, olha só, a gente vê o tamanho da misericórdia de Deus, do perdão dele, das suas misericórdias. A gente peca, beleza, a gente peca todo dia. Aí a gente às vezes condena, né, o estuprador, o assassino, isso e aquilo, mas o perdão de Deus é um perdão, meu querido, extraordinário. Extraordinário. É só Deus mesmo para perdoar, para ter compaixão. Para ter compaixão. A gente vê aqui o tamanho do amor de Deus para a humanidade. Para perdoar uma dívida impagável, é só Deus. A gente não consegue esquecer uma dívida nem de R$10, meus irmãos. A gente quer cobrar de 20, seja lá quanto for. A gente lembra, às vezes a gente vê esse infeliz que está devendo a gente, e às vezes dentro de nós fica a mágoa, fica a ira, fica aquele arranhão por causa daquela dívida. Mas claramente essa parábola nos ensina que o perdão de Deus é infinitamente grandioso. A gente não consegue nem imaginar o tamanho desse perdão. Eu só tenho a dizer que é extraordinário, meu querido. É só Deus mesmo, é só Deus demonstrando a sua misericórdia. É só Ele, é só Deus. Porque se fosse o homem, já tinha mandado vender, já tinha mandado matar, já tinha feito isso e aquilo. Mas como Deus, Ele é misericordioso, Ele nos dá uma segunda chance. É por isso que eu acordei hoje, é por isso que você acordou hoje. Foi por causa da misericórdia de Deus. Já agradeceu a Deus já? Ainda não? Já está na hora, né, de agradecer. Deus, obrigado pelo meu respirar, obrigado pela minha comida, pela minha água, pela minha esposa, pelo meu esposo. Seja mais agradecido, porque é Deus te dando uma segunda chance. É Deus tendo misericórdia nas nossas vidas. E a gente não pode jogar isso fora. A segunda chance a gente tem que agarrar com todas as nossas forças. Com todas as nossas forças. Imagina o abençoado esqueceu a tua dívida lá no mercantil que você estava devendo R$300. Se ele falar assim, não, mano, pode ficar tranquilo, não precisa pagar não. Viu? Pode ficar tranquilo, está perdoado. Com certeza a gente ficaria feliz. Por quê? Porque é pro lado físico. E a gente tem que entender que também no lado espiritual tem a sua grandeza.
tem a sua grandeza. As suas misericórdias são a causa para que a gente não venha a ser consumido. E aquele servo foi humilde, se humilhou na presença do seu Senhor, pediu uma segunda chance e aquele Senhor lhe deu uma segunda chance. Só que as pessoas estão jogando a segunda chance fora. Por quê? Porque logo o seu companheiro, ele viu um conhecido, um companheiro dele, também estava lhe devendo 100 dinheiro. 100, de 10 mil para 100. Tá entendendo? Vai vendo aí, vai pegando aí, vai analisando. O cara estava devendo 10 mil e Deus perdoou ele. Quando ele viu um colega dele, era para perdoar aquele 100 dinheiro. E também não é essas gigantescas coisas. A gente vê como as pessoas estão jogando a segunda chance no mato. E as consequências, ela, vamos dizer assim, é dolorosa. Né? A gente paga um preço por isso. Porque quando ele não perdoa, a palavra vai dizer que aquela ação dele, aquela atitude dele chegou até os ouvidos novamente do seu Senhor. E a palavra de Deus vai nos mostrar claramente no versículo 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha só a pergunta. Assim como Deus nos perdoa, tem misericórdia de nós, a gente também deve ser pessoas misericordiosas com os outros. A gente perdoar as ofensas dos outros, as dívidas. É fácil. Tem pessoas que acham fácil, tem pessoas que acham difícil, depende de cada pessoa. O fato é que essa parábola, ela não deixa esse ensinamento de que a gente tem uma segunda chance. Deus é misericordioso conosco, Ele nos perdoa, com certeza demonstra o seu amor grandioso com a gente, com a dívida impagável, e perdoar uns aos outros, ter misericórdia do teu próximo, porque um dia com certeza eu vou precisar das misericórdias dos outros para comigo. Tá entendendo? Às vezes a gente quer só a misericórdia de Deus, mas a gente também tem que entender que vai ter uma oportunidade da vida que a gente vai precisar que as outras pessoas sejam misericordiosas com a gente. Desse modo, o nome de Deus é glorificado. E olha só, quando ele jogou a sua segunda chance fora, a chance de liberdade, que ele conseguiu a liberdade, porque o seu Senhor perdoou a sua dívida, ele jogou fora, e ele não perdoou a do seu companheiro, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui, versículo 34, indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Simplesmente ele foi atormentado. Por quê? Simplesmente porque não perdoou. Só isso. Está aí o sofrimento de muitas pessoas. É não perdoar. Hoje a gente está vivendo uma sociedade, meu querido, que se o cara encostar no pneu na traseira do carro, é arriscado o cara sair fora e matar a gente. Quer dizer, não tem misericórdia, não perdoa. Estão inflamando, as pessoas estão ficando inflamadas com qualquer coisa. A gente deve ser mais misericordiosos, pessoas mais amorosas, pessoas com compaixão. Está entendendo? E a palavra de Deus vai nos mostrar no versículo 35, para fechar. Assim vos fará também meu Pai, quer dizer, Deus. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoares, cada um ao seu irmão as suas ofensas. Aqui é claro, do coração. Não é de boca para fora não está valendo não, é de coração. Como é a gente perdoar de coração? É quando a gente tira do nosso coração a ira, a mágoa, o rancor,
Tudo isso que impede da gente perdoar. Quando a gente perdoa, a gente tira isso do nosso coração e joga fora. Quando a gente vê aquela pessoa que magoou a gente e a gente não sentir a sensação de ira, de mágoa, de rancor pelaquela pessoa. Quando a gente olha para aquela pessoa e sente isso ainda, a gente deve perdoar. A gente deve ter misericórdia, porque aquela pessoa nos ofendeu, nos machucou. Então só assim, meu querido, para a gente seguir um caminho para chegar aos céus. Não é só isso, mas tem muitas coisas para a gente aprender. Se você conhece alguém que precisa perdoar, precisa ter misericórdia, aquele coração endurecido, de pedra, cimento, envie esse vídeo, fala com ele, medite na palavra, que é o certo, a gente pregar, a gente falar da palavra, mas o ouvinte está acompanhando, está lendo a palavra, meditar, está entendendo? Então compartilhe o vídeo, que Deus venha abençoar nossas vidas com a sua palavra, amém? Até a próxima e a paz do Senhor Jesus Cristo!